Bom dia a todos. Hoje eu vou estar resolvendo uma questão um pouco diferente das questões que são abordadas no canal. Uma questão modelo CESP, que ela trabalha mais a atenção do que o conhecimento propriamente dito do candidato. Vamos ao enunciado. No segmento por necessitar, José fez o teste, eu tenho a seguinte indagação. A vírgula poderia ser retirada sem que houvesse prejuízo para o sentido do texto? Errado ou certo? Primeiro ponto. Eu tenho por necessitar. Qual a classificação disso? Por necessitar é uma oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Nomenclatura extensa, né? Mas o que isso significa? É justamente um adjunto adverbial oracional. É um adjunto adverbial que tem por núcleo um verbo. Como eu identifico? Mas como eu identifico esse valor? Eu substituo um conectivo de mesmo valor semântico e eu desenvolvo a oração. Nesse caso, por necessitar. Quais são os conectivos de valor semântico causal? Uma vez que, visto que, já que, o como no início do período. Então eu posso dizer, como necessitava, José fez o teste. Ou, porque necessitava, José fez o teste. Uma vez que necessitava, José fez o teste. Eu estou desenvolvendo essa oração que está reduzida. Oração reduzida é que contém um verbo e uma forma nominal. Lembrando as três formas nominais. Infinitivo, gerúndio e particípio. Beleza? Então tá, eu já tenho a classificação do termo. Agora, vamos às regras do uso da vírgula. Em relação ao adjunto adverbial, o adjunto adverbial ele tem uma flexibilidade em relação ao uso da vírgula. Ele pode estar anteposto, separado por uma vírgula. Ele pode estar no meio, intercalado. E ele pode estar também separado por vírgula na ordem direta. Agora, quando eu tenho um adjunto adverbial oracional, em forma de oração, uma oração subordinada adverbial, eu tenho duas posições específicas. Pode estar na ordem direta, né? Oração principal e oração subordinada. Nesse caso, o uso da vírgula é facultativo, ocorre pela ênfase que a pessoa quer dar ao período, ou por razões estilísticas, e ele pode estar na ordem inversa, né? A oração subordinada anteposta e depois a oração principal, que é o caso da questão. Quando isso ocorre, o uso da vírgula ele não é mais facultativo, ele é obrigatório. Então, a oração subordinada adverbial, quando anteposta à oração principal, tem o uso da vírgula obrigatório, correto? Agora, se atenda ao que o enunciado pede. A vírgula poderia ser retirada sem que houvesse prejuízo para o sentido do texto? Se eu tirar a vírgula, há alguma alteração de sentido? Alguma incoerência em relação ao sentido? Nenhuma. O gabarito da questão é certo. Mas por quê? A ausência da vírgula não é um erro? É um erro sim, mas não é um erro de cunho semântico. É um erro de cunho gramatical. Prejudica a correção gramatical. Não prejudica o sentido do texto. Então, o gabarito da questão é certo. O CESP ele gosta muito de trabalhar esses conceitos de correção gramatical e o sentido. Às vezes ele atrela os dois conceitos. Ele diz, a correção gramatical e o sentido permanecerão, ele constrói um outro período para você. Então tem que se ater muito a isso. A ausência da vírgula é uma incorreção gramatical sim, mas não provoca um desvio para o sentido do texto. Então o gabarito da questão é certo. Então é um tipo de questão assim que derruba muitos candidatos, tem que tomar cuidado. Sempre se atenha ao que está sendo pedido no texto. O gabarito da questão, então, é certo. A vírgula poderia sim ser retirada sem alteração de sentido. Caso fosse correção gramatical, estaria errado, porque a vírgula em relação à oração subordinada adverbial, anteposta à oração principal, é obrigatória. Obrigado a todos. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal.